Então, muito bom dia, turma 20/CDD03, professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui diretamente de Franca, para vocês aí em Rio Preto. Mais uma aulinha da semana aí, tá? Aula teórica, aulinha aí virtual para todos nós, para todos vocês, certo? Lembrando sempre para fazer o formulário, não deixar de responder o formulário para vocês terem aí a presença, tá legal? Vou mandar daqui a pouco lá no grupo esse formulário, e caso alguém não receba o formulário, peça para o pessoal do CRA lá da escola que eles vão mandar para vocês, tá? Ok? Muito bem. Mais uma aulinha aí para nós. A gente está com a Fabiola e a Esmeralde, né? Que é a minha aluna aí que já fez parte comigo lá atrás, voltou em outra turma, agora voltou para essa turma de novo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos para mais um conteúdo. Eu tô meio rouco aqui, eu tô meio com a cara inchada, né? Acabei de acordar. Trabalhei até 3 horas da madrugada, né? De ontem para hoje, porque o laboratório meu lá teve que fazer um plantão. Então eu dormi pouco. Mas estamos aí, dá para aguentar, dá para dar mais uma aulinha para vocês. Faz parte, é assim que funciona. Tá legal? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente aprender um pouquinho sobre o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Vocês estão vendo aí, então, o capítulo 12 do livro Saúde e Seus Cuidados, que vai falar sobre cuidar do paciente, né, do doente aí, em domicílio. Quando vocês forem trabalhar como cuidadoras aí, vocês com certeza, na maioria das vezes, vão trabalhar dentro da casa do paciente. É raras as exceções que vocês vão trabalhar em hospital, em clínica. Então, vocês podem fazer um acompanhamento aí desses pacientes no hospital, na clínica, num lar de idoso, por exemplo, numa creche. Mas 95% aí, vamos colocar, de todos os cuidadores que existem, trabalham dentro das residências dos seus devidos pacientes, dos seus respectivos pacientes, ok? Então, a aulinha de hoje vai preparar vocês para isso. Vai mostrar a parte teórica de como cuidar do doente no domicílio dele. O que vocês têm que ter como preparação, o que vocês têm que saber, o que vocês têm aí, né, que saber administrar perante esses cuidados. Tá legal? Essa aula aqui, ela é quase igual àquela segunda aula lá do outro módulo, ou seja, a segunda aula do curso de vocês, que vocês já tiveram. Mas aqui a gente vai abranger algumas coisas mais importantes aí, algumas posturas que vocês devem ter perante os cuidados do doente. Tá legal? Bora lá então, só para recapitular, semana passada falamos de Parkinson, mal de Parkinson e a doença de Parkinson, eu falei dela e também das características do Parkinson. Eu falei do tratamento dessa doença e também do papel do cuidador perante essa doença. Sempre lembrando que o verdadeiro cuidador, aquele cuidador realmente 100% completo, é aquele que sabe tratar qualquer tipo de doença de uma forma diferente. Ou seja, é aquele que, por exemplo, o paciente com Parkinson, como que é o papel do cuidador? O paciente com esquizofrenia, qual que é o papel do cuidador? O paciente que teve um AVC, qual que é o papel do cuidador? Não tem um padrão igual para todos os tipos de pacientes. Cada paciente vai apresentar um cuidado diferente e isso o cuidador vai ter que fazer esse tipo de cuidado devido a cada característica do seu próprio paciente. Tá legal? Hoje vamos falar sobre o porquê do cuidador, quem é o cuidador profissional, como se tornar um cuidador profissional. Não estou dizendo profissional da questão de vocês trabalharem como profissionais cuidadores. Eu digo assim, ser profissional, aquela questão, nossa, ó, essa pessoa aqui, ela é muito profissional. Ela sabe, ela entende, tá? E os tipos de preparação que o cuidador deve ter. Tudo isso para que o próprio cuidador possa estar indo ao ambiente, né, domiciliar do seu paciente e prestando os seus devidos ali cuidados e as suas devidas, o seu devido profissionalismo, ok? Tudo isso em prol aí ao bem-estar do seu paciente. Bom, eu já falei isso e volto a repetir. O que significa cuidado? Vocês têm que pôr isso na cabeça. O que é cuidado? Se eu não entendo o que é cuidado, eu não vou saber cuidar. Então, nesse caso, é uma atenção redobrada, ok? Tudo que gira em volta da gente, a gente tem cuidado. O cuidado faz parte do nosso dia a dia. A gente, né, às vezes inconscientemente, está cuidando de alguma coisa.
Eu posso estar cuidando do meu corpo, eu posso estar cuidando das minhas roupas, cuidando do meu animal de estimação, da minha planta, cuidando do meu dinheiro, da minha vida financeira, eu cuido do meu emprego, eu cuido da minha família. Então, eu cuido sempre de quase tudo que gira ao meu redor. Então, é um ato de atenção, precaução, prevenção, né? O que é prevenção? Eu vou prevenir a perda disso ou a deteriorização disso. É a dedicação, o carinho e a responsabilidade. Olha quantas palavras vão ali definir o que significa cuidado, tá legal? E cuidar também pode ser entendido como servir. Quando você serve alguma coisa, tá? O serviço em si, ele também é um cuidado. Você está cuidando daquilo com carinho, com amor, com zelo, com dedicação, responsabilidade. Tá legal? Então eu estou servindo. Então quando eu estou ajudando alguém ou ajudando algum tipo de serviço, isso tudo é o cuidado. Então só para recapitular para vocês aí, eu já tinha falado isso antes, mas para que vocês possam ficar cientes. Tá legal? E por que do cuidador? Porque diante do cuidado, o cuidador sempre vai identificar as necessidades do paciente. Então, o paciente que precisa ser cuidado, ele precisa de um profissional para ajudar nesses cuidados. É aquele paciente que não consegue mais cuidar de si próprio, ter um cuidado próprio. Então, ele precisa de auxílio. Então, o cuidador ele vai identificar, certo? E ele vai aplicar conhecimentos técnicos. O que é um conhecimento técnico? Conhecimento técnico é tudo aquilo que vocês estão aprendendo aqui no curso. Todos os cursos, pode ser profissionalizante, técnico, curso superior, graduação, vocês estão sendo preparadas com conhecimentos técnicos, certo? Então, por exemplo, o simples ato de saber virar um paciente numa maca ou no seu leito, isso é um conhecimento técnico. O simples fato de você saber a hora que você tem que dar o medicamento, tem que dar o banho, como dar o banho, isso é um conhecimento técnico. Então, tudo que a gente aprende a fazer são conhecimentos técnicos. Então, por exemplo, eu estou aqui aplicando uma aula para vocês. Eu estou tendo conhecimento técnico do conteúdo. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um conhecimento técnico de como aplicar esse conteúdo. Eu não posso chegar aqui e só ler. Tá? Eu tenho que explicar de uma forma que vocês possam entender. Tudo isso são conhecimentos técnicos que a gente aprende. Tá? Então, do mesmo jeito que vocês também vão cuidar do paciente de vocês, não é só chegar e fazer companhia, é ter os conhecimentos técnicos. E o curso, toda a aula oferece isso para vocês. Tá? De uma forma ou de outra, só de aprender sobre uma doença, aprender sobre uma questão de enfermagem, tudo isso são conhecimentos técnicos. Tá legal? Então, o cuidador é o profissional que vai ter conhecimentos técnicos em. O que vocês devem ter como esses conhecimentos técnicos? Então, olha só, vamos lá. Vocês devem saber sobre patologias físicas. O que é patologia física? Patologia doença. Então, doença física. Pode ser, por exemplo, uma pessoa acamada por ter sofrido um acidente, porque, sei lá, quebrou o fêmur, que é esse osso da coxa. Pode ser uma pessoa, uma criança que nasceu já com uma deficiência física, tá? Tudo isso são patologias físicas. A pessoa teve um AVC, então ela paralisou um lado do corpo. Ela tem uma patologia física. Então, nesse caso, eu preciso ter conhecimentos técnicos sobre esse tipo de doença, ou estes tipos de doença. Se eu tenho conhecimento técnico, eu vou saber cuidar melhor. Eu vou saber prestar o meu serviço adequado. Então, pensem sempre uma coisa e fica como dica para vocês. Quando vocês acabarem o curso, vocês não vão terminar o curso. Vocês vão terminar um curso no Sebrae, de 10 meses, um ano, talvez aí. Tudo bem, vão pegar um certificado. Mas não para por aí. Tá? Vocês nunca vão poder parar de estudar. Porque sempre vão haver outras condições que vocês têm que aprender. Então, assim, é sempre especializar. É ir atrás de outros conhecimentos. Igual eu, me formei como biólogo. Só que eu fiz também a faculdade de licenciatura que me dá aptidão a dar aula. Eu não posso parar agora. Então, eu já fiz pós-graduação na área da educação. Eu sempre vou ter que buscar coisas novas. Daqui a pouco tem uma metodologia nova de ensino que eu tenho que aprender. Senão eu fico para trás. Mesma coisa vocês. Então, vocês também têm que sempre obter conhecimentos técnicos daquilo que vocês estão trabalhando. E sempre vão haver. Não é à toa que tem os congressos, os encontros, tá? De todos os tipos de profissão. Tá legal? Então, isso vocês devem colocar em mente. Mas vamos lá, conhecimentos técnicos em patologias físicas e também patologias psicológicas.
Vocês podem trabalhar, por exemplo, com um paciente que não tem nada fisicamente. Está normal. Só que tem um problema psicológico. Tem uma doença psicológica, uma depressão, uma esquizofrenia, autismo. Tudo isso são doenças psicológicas. Eu também preciso entender essas doenças. Então, é ter conhecimentos técnicos das doenças. Quando eu costumo dar as aulas aqui de doença, eu sempre explico o que é a doença, as características da doença, o tratamento da doença e o papel do cuidador. É esse papel em cima dessa característica da doença que vocês têm que aprender. Tá? Isso é cuidar do paciente em domicílio. É saber trabalhar dentro da casa dele como que a gente pode levar uma qualidade de vida melhor. Conhecimentos técnicos em primeiros socorros e noções de enfermagem. O próximo livro de vocês, o próximo módulo, depois que acabar esse aqui, vai ser noções de enfermagem. E agora, a partir de daqui umas 2, 3 aulas, vocês vão começar a ter noções em primeiros socorros. Então, por exemplo, o que vocês devem fazer se um paciente de vocês engasgar? Na frente de vocês lá, vocês estão dando lá almoço, janta, se ele engasgar, vocês têm que prestar os primeiros socorros. Se o paciente tiver uma convulsão, se o paciente cair e quebrar algum membro, e aí? Massagem cardiorrespiratória. Tudo isso vocês vão aprender de forma prática, tá? Quem estiver assistindo as aulas online, eu vou pedir para fazer em casa. Quem estiver fazendo as aulas presenciais, vai fazer na sala de aula com o professor. Mas isso é conhecimento técnico. Imagina se um bombeiro vai acudir lá uma vítima num acidente de trânsito e não tem conhecimento. Como é que ele vai poder desvirar a vítima, ter cuidado com ela, pôr na prancha? Não tem jeito. Tem que ter conhecimento. Então vocês também vão ter esses conhecimentos. No próximo módulo, noções de enfermagem. Vocês vão aprender coisas que o enfermeiro faz. Tá? Algumas coisas vocês não vão poder fazer, que é somente de responsabilidade dele. Outras vocês vão poder fazer no auxílio aí de noções de enfermagem. E também os conhecimentos técnicos de saber levar qualidade de vida e bem-estar. É o que a gente sempre preza aqui no curso. Para todo tipo de paciente, qual que é o meu objetivo? Que ele tenha uma qualidade de vida bacana, que ele se sinta bem. Então é ter o seu bem-estar. Isso é papel do cuidador. Tem muito cuidador hoje que dá o banho, dá a comida, dá o medicamento, mas não leva bem-estar para o paciente. Não adianta nada. Vocês só estão mantendo um paciente vivo. Só que esse paciente vivo, ele está triste. Então, cadê a qualidade de vida? Cadê o bem-estar? O que eu posso fazer? O que esse paciente meu gosta? O que ele sempre gostou de fazer a vida inteira? Do que eu posso auxiliar para ele continuar fazendo aquilo que ele gosta? Tá? Como é que eu levo bem-estar? Será que esse paciente meu ele não sente falta de, sei lá, dar uma volta na praça? De assistir um jogo de futebol, não sei, alguma coisa? De encontrar os amigos numa praça? Será que eu posso fazer isso para ele? E se eu levar um dia ele num jogo? E se eu levar ele na praça para conversar com os amigos dele? Isso é bem-estar, tá? É sentir bem. Não adianta nada eu só cuidar se a pessoa não se sente bem, tá? Sempre pensem nisso. Então, ter conhecimentos técnicos acima de tudo, beleza? Então, esse é o verdadeiro cuidador. Vamos lá. Na página do livro de vocês, Saúde e Seus Cuidados, lá na página 56, vai ter uma frase que eu achei muito importante, muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês aqui. A profissão de cuidador exige um alto grau de compromisso ético em seu serviço, pois o produto a ser trabalhado é um ser humano. Olha só, vocês não estão trabalhando com papel no escritório, vocês não estão trabalhando com computador, vocês estão trabalhando com um ser humano, com uma pessoa igual vocês. E aí é o seguinte, por que eu preciso ter um alto grau de compromisso ético? Porque eu tenho que saber respeitar, eu tenho que saber fazer o que é certo. Não é somente achar que eu estou cuidando de, sei lá, de uma coisa qualquer. Não é assim. Não é igual, por exemplo, eu peguei meu livro, cheguei em casa, depois do serviço, e joguei ele correndo e está lá jogado. Isso não é ético. Muito menos isso com um ser humano. Então é ter todo o cuidado, assim que você chega, até na hora que você vai embora. Tá? Esse é o produto do seu trabalho, um ser humano. Então vocês têm que ter empatia. O que é ter empatia? Se pôr no lugar do próximo. Como que vocês gostariam de ser cuidados, cuidadas? Então façam o mesmo. Tá bom? Olha só. A principal função do cuidador é auxiliar o paciente naquilo que por si só ele não pode realizar. Então, por si só, ele não pode realizar.
Mas aquilo que ele pode ainda realizar, deixe ele realizar. Isso vale tanto para vocês forem trabalhar no hospital, clínica, creche, ou dentro do domicílio dele. Não cheguem na casa do paciente e tomem por si toda a responsabilidade que esse paciente, por exemplo, tinha. Tem coisa que ele ainda pode fazer. Se essa senhora, por exemplo, que vocês estão vendo na tela aí, vocês vão cuidar dela. Vamos supor que vocês aí são essa cuidadora que está aí, ó, abraçando ela. Se essa senhora ainda pode tomar um banho sozinha, deixa. Se essa senhora ainda pode, por exemplo, se alimentar sozinha, deixa. Não façam, não, né? Tentem não fazer tudo para ela, porque ela vai se sentir incapaz. E não é isso que a gente tem que levar. Ela não vai ter uma qualidade de vida legal. Ela não vai ficar num bem-estar legal. Então, cuidado. Tem cuidador que quer mostrar serviço, que quer trabalhar, quer pôr a mão na massa, só que quer chegar tomando tudo. E não é assim, tá? Então, aquilo que ela não pode realizar, eu vou auxiliar. Tá ok? Aquilo que ela pode realizar, é claro, eu vou ficar de olho, mas deixa ela realizar. Tá legal? Fica a dica para vocês aí. Isso na página 56 do livro fala. Tá? Muito bem desse tipo aqui de conteúdo. Bora lá. Só que cuidar de alguém não é fácil. Não é simples. Tá? Não é igual, por exemplo, cuidar de um cachorrinho. Quem tem cachorro em casa, quem tem animal de estimação em casa sabe. Vocês, né, na maioria das vezes, tá lá, dá comida, dá água, faz um carinho, dá um banho, leva no veterinário. É simples, mais ou menos, que ainda dá um certo trabalhinho. Agora, o paciente não é igual um animal, não. Tá? É um ser humano. Para isso, para que vocês possam trabalhar na residência, no domicílio desse paciente, vocês devem sempre estar preparados, preparadas. E vocês têm que ter preparações de 3 diferentes maneiras. Então, olha só. A tarefa de cuidar de alguém não é tão simples e requer do cuidador 3 tipos de preparações. Quais são essas preparações, professor? Vamos lá. Eu tenho a preparação física, a psicológica e a técnica. Tá bom? Então, os cuidadores que estão aí aprendendo agora comigo. Vocês devem sempre ter preparação física para o trabalho de vocês, preparação psicológica para o trabalho de vocês e o principal, a preparação técnica para o trabalho de vocês. Se vocês não tiverem essas preparações, vocês não vão dar conta de trabalhar. Vocês sempre vão ter dificuldade, vão ter problemas e vão pedir para sair. Ou vão ser mandados embora. Mas, então, para tudo isso, vocês devem sempre estar preparados, preparadas. Eu vou explicar cada uma delas agora, tá? A preparação física do cuidador tem que apresentar um bom condicionamento físico. Vocês devem ter energia suficiente para o cuidado diário do paciente, principalmente pessoas acamadas. Então não adianta. Não adianta falar assim, eu sou cuidador, eu sou cuidadora. Se vocês forem ter, por exemplo, que ajudar a levantar essa senhora que está na cadeira de roda aqui, ó, vocês vão tentar levantar ela e colocar ela na cama para dormir. Vocês têm que dar conta de levantar ela e colocá-la na cama para dormir. Então tem que ter uma preparação física. Não adianta eu contratar um cuidador e esse cuidador sempre pedir ajuda para um membro da família. Então, do nada vai adiantar o teu cuidador. Eu prefiro muito mais colocar um membro da família para cuidar. Por que eu vou pagar um cuidador? Você não está dando conta nem de levantar o paciente. Tem cuidador aí que fala que é cuidador e cuidadora, não consegue nem levantar a pessoa da cama, ajudar ela no banheiro. Então, como que eu vou fazer um serviço se eu não tenho uma condição física adequada? Não estou falando aqui para vocês fazerem academia, por exemplo, puxar peso e ganhar massa muscular. Mas é entender que, em muitas ocasiões, vocês devem ter um condicionamento físico para aguentar a rotina do dia a dia. Não vai achando que é chegar e só desvirar lá uma vez do dia o paciente, levantar ele uma vez a cadeira de roda. Vocês vão fazer isso constantemente. Vocês vão trabalhar lá, vamos por 6, 8 horas por dia, por noite, não sei. Tem que ajudar até esse paciente a levantar, caminhar, deitar ele, virar ele. E aí? Eu preciso ter força, tá? Então eu tenho que fazer pelo menos um condicionamento físico, cuidar pelo menos da minha parte física. Senão eu não dou conta. Ok? Não é querendo fazer uma comparação aqui. Hoje em dia nós temos quase 90% da parte de enfermagem sendo representada por mulheres.
Então tem pouco homem hoje na enfermagem. Só que a mulher, pelo condicionamento físico dela, da postura física dela, ela não consegue, às vezes, ter uma força muscular igual o homem tem. Isso é normal, todo mundo sabe disso. E hoje em dia, a busca por enfermeiros, né, ou técnicos de enfermagem, até cuidadores homens, é muito alto. Por quê? Porque o homem tem um pouco mais de força, tem um pouco mais de condicionamento físico para poder ajudar. Tá? Isso eu sei porque eu trabalhei no hospital. E isso é uma coisa assim, que a gente vê em anúncio de jornal, tudo isso. Tá? Então, só para vocês entenderem por que a preparação física é importante. A preparação psicológica. Essa aqui, ela é muito séria. Tá? O cuidador tem que ter inteligência emocional perante os cuidados do paciente. O que é ter uma inteligência emocional? É saber usar da sua própria imaginação para trabalhar e saber levar o paciente. Sabe aquela questão assim, ó, essa pessoa tem que saber levar. Vocês sempre têm um conhecido, uma conhecida que vocês conhecem aí, lógico, né? Conhecido, conhecido, vocês conhecem, óbvio. Que, né, vão falar o seguinte, nossa, essa pessoa é difícil. Essa pessoa é difícil. Tem que saber levar. Quando vocês falam saber levar, é vocês terem inteligência emocional para isso. É saber conversar na hora certa, é saber fazer uma brincadeira na hora certa, é saber ficar quieto na hora certa, tá? Mesma coisa o paciente. Então, olha só, o cuidador, de novo, deve ter inteligência emocional perante os cuidados do paciente, pois haverá situações de conflitos e estresse perante qualquer relacionamento interpessoal. Pode ser que vocês vão cuidar de uma pessoa que vive brigando. Um senhor, uma senhora, que fica ali meio ranheta, né? Fica brigando, fica discutindo. Vocês têm que ter essa inteligência emocional, porque vai ter conflito. Se vocês não souberem trabalhar isso, vocês não vão conseguir nem ser felizes no trabalho de vocês. Então, prestem atenção, tá? Olha só, situações de conflito e estresse. Porque qualquer relacionamento interpessoal, vocês tiveram essa aula comigo, vão haver conflitos e estresse. Onde que tem duas ou mais pessoas, uma hora ou outra vai ter um conflito. Não adianta. Tá? Quem é casado, casado aí sabe. Tem conflito. Ah, eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Mas tem um conflito ou, não, ou outro. Todo mundo sabe. Então, a gente precisa ter inteligência emocional. Não é na primeira briga, não vou trabalhar mais, vou cair fora, tchau, não quero mais cuidar. Se for assim, vocês não vão trabalhar nunca. E nem com pacientes, nem com nada na vida de vocês. Tá? Então, saber ter inteligência emocional. Preparação psicológica. Tá? Então, a meditação, os momentos de reflexão, tudo isso ajuda a descarregar um pouco a cabeça e ter essa inteligência de saber lidar com as pessoas difíceis. Tá bom? Por fim, a principal, que é a preparação técnica, que é a preparação que vocês estão tendo com o curso. Por que vocês estão fazendo um curso? Por que vocês, por exemplo, não vão ser cuidadores sem curso? Primeiro que não pode. Segundo, que vocês têm que ter o conhecimento técnico. Tudo aqui agora é conhecimento técnico, é saber a doença, é saber como que eu faço um movimento no paciente, tudo isso. É saber até sobre lei. Lei é uma preparação técnica. Se eu sei que estou trabalhando dentro de acordo com a lei, é uma preparação técnica. Então, olha só, é o mais importante. Serve para o cuidador entender seu paciente. Quando eu entendo o meu paciente, eu vou saber prestar o serviço correto. Eu vou saber prestar as ações adequadas. Para isso, o profissional sempre deve estar constantemente atualizado. É o que eu acabei de falar. Vocês vão fazer o curso, vão terminar o curso, vão formar. Só que vocês sempre têm que se atualizar. Se vocês não se atualizarem, vocês vão ficar para trás. Porque sempre vai ter uma técnica nova, sempre vai ter um jeito diferente de virar o paciente, sempre vai ter uma formação nova, uma doença nova. Então eu tenho que me especializar e eu tenho que me atualizar. Então, esse é o conhecimento técnico. Essa é a preparação técnica que vocês devem sempre estar atentos e atentas. Ok? Professor, mas onde que eu consigo isso? Olha, tem tanto curso na internet, curso de extensão. As universidades, eu tenho certeza que Rio Preto tem isso também. As universidades oferecem extensões de conhecimento para a população geral. É só entrar no site da faculdade, das faculdades e procurar saber. Aqui a gente tem a Unifran, que é a Universidade Franca. Eu formei lá. E lá sempre tem as extensões universitárias. São cursos rápidos, até de graça, para a população em geral. A pessoa vai lá e tem um curso lá de algumas horas ou até alguns dias, que é de graça. São cursos assim, de extensão, por exemplo, de como cuidar de um paciente, como entender melhor um paciente, tá? Diversas áreas.
Então, a gente tem sempre isso. Tem a Unifran aqui, tem a Unifacef. Então, nesse caso, a gente sempre tem nas faculdades, nas escolas, cursos de extensão. Por exemplo, vocês estão sempre vendo no grupo de vocês aí que tenha lá um workshop de cuidador. É um professor de Ribeirão Preto que está dando. E está distribuindo esse workshop para as 3 unidades do SEBRAC. Franca, Rio Preto e Ribeirão. Isso é uma atualização. Isso é um curso de extensão. Tá? São oficinas que ele está dando que estão levando conhecimento a mais para vocês. Isso que tem que ser feito. Isso é importante. Então tem muita gente que às vezes me pergunta, o que é isso aqui? É link de aula? Não, isso é uma extensão do curso de vocês. As oficinas que a escola oferece. Isso são extensões. Vocês estão se atualizando. Eu aqui em Franca, por exemplo, eu dou uma oficina de interpretação de laudo laboratorial. Eu trabalho no laboratório. Então vocês, por exemplo, estão cuidando do paciente e chega o exame de sangue dele. Como é que vocês vão interpretar aquele exame? Tem como vocês aprenderem isso. Não é só o médico. Vocês também podem aprender. Isso é uma atualização. Vocês têm que fazer cursos voltados àquilo que eu posso usar para o meu paciente. Tá? Então, sempre se preparem. Não desistam. E não parem depois de formar. Porque senão vocês não vão ser cuidadores completos. Tá legal? Funções do cuidador. Isso aqui vocês já sabem. Mas algumas principais funções. Estimular na realização de exercício físico. Pode ser um exercício que a pessoa dê conta de fazer. Às vezes, um simples ato de jogar uma bolinha de plástico para ela pegar, para ela treinar o reflexo, treinar essa questão, né, física de pegar com a mão. Ou dar uma bolinha para ela ficar apertando, para ela ter esse exercício com os dedos, para ela poder movimentar os dedos. Isso já é estimular a realização de exercícios. Tá? O que mais? Fazer companhia. A companhia é função de um cuidador. Não é chegar e deixar a pessoa lá no quarto acamada e vocês ficarem na sala vendo televisão esperando a hora passar. Isso não é função do cuidador. É fazer companhia, é estar sempre perto. Cuidar da higiene. Então, higiene bucal, higiene íntima, tudo isso é função do cuidador também. Vocês devem realizar esse tipo de higiene quando o paciente não puder fazer. Se ele pode fazer, deixa quieto, ele faz. Tá? Mas ele não pode, vai lá e faça. Cuidar da medicação. Então é função de vocês. Vocês vão ter umas aulas logo em questão de medicação. Tá? Como entender medicação, questão de bula, tudo isso. Cuidar da medicação do paciente, é função de vocês. Alimentação. Então é cuidar da alimentação, as horas que tem que comer, o que pode comer, o que não pode comer. Tá bom? Tudo isso são funções do cuidador. Proporcionar conforto, segurança. Então o paciente tem que se sentir confortável e seguro, até mesmo com a presença de vocês. Então não adianta nada o paciente se sentir ali, né, desconfortável. Tem que ter conforto, tem que ter segurança, preparar uma cama com carinho, colocar uma cama bem reforçada para ela não poder cair. Tá? Então não é só jogar um colchão e pronto. Faz uma cama macia, entendeu? Prepara ali a coberta, o travesseiro adequado, na altura adequada. Tudo isso. Segurança, tá? Tudo isso. Acompanhar nas consultas e exames. Então, o paciente vai ter que fazer um exame, uma consulta médica. Acompanhe ele, converse com o médico, converse com o terapeuta, não sei, que ele está acompanhando ali. Então, vocês também são esse elo de ligação. Vocês também vão ter esse diálogo com os profissionais. Vocês tiveram uma equipe multidisciplinar, aquela aula que eu falei. Então, acompanhar sempre nas consultas. Desenvolver atividades de estímulo mental. O que é atividade de estímulo mental? É um jogo, um quebra-cabeça, uma palavra cruzada. Isso é estímulo mental. Eu estimulo ali ela pensar, raciocinar melhor. Então, tudo isso também vocês podem desenvolver. Gente, vai no centro aí de Rio Preto, essas lojinhas aí baratinhas de R$ 1, compra joguinho de memória, joguinho de carta, tá? Tudo isso ajuda o estímulo mental. Quebra-cabeça. Tem quebra-cabeça de R$ 1, gente. Para a pessoa poder desenvolver ali esse estímulo. Saber decorar, saber lembrar. Isso tudo auxilia. Promover a independência. É aquilo que eu falei. Se o paciente consegue fazer as coisas sozinho ainda, promova essa independência para ele. Isso vai auxiliar e vai ajudar bastante. Tá? Isso é função do cuidador. Isso vai desenvolver no paciente qualidade de vida e bem-estar. Certo, meninada? Beleza? Beleza. Então a gente viu aqui o porquê do cuidador. Eu falei do cuidador profissional, que ele tem que ter ali os 3 tipos de preparação. E quais são esses tipos de preparação. Tá legal? Muito bem. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela de vocês. Muito bem.
Tem 7 minutinhos aqui ainda para acabar a aula. Vocês podem ligar o som de vocês, pessoal. Muito bem. Pode ligar o somzinho aí. Toca na tela e ative o áudio. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Esmeralda, Fabíola, Maria? Não? Tá tranquilo hoje? Vocês estão de boa? Tranquilo. Então, tá bom. Ô, Bruno, Oi, bom Carla. dia. Bom dia, tudo bem e você? Bom, e você? Joia, tudo bem também. Eu quero perguntar uma coisa. Vamos lá. Como sempre a Ana que acompanha essa aula da manhã, eu não sei quem que é o iPhone. A aluna que está com o iPhone. É a Fabíola. Quem será? Fabiola, então tá bom. Isso, Fabíola, A decorei. Esmeralda Oi? Você transferiu de turma, né? Sim, eu mudei, porque eu estou fazendo treinamento de trabalho e aí é tudo à tarde. Então, Tá, tamo aí. beleza. Obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço, Carla. Valeu. Muito bem. A Esmeralda é a Fabíola, que eu já decorei, né? iPhone. E a Maria. Muito bem, meninada. Ó, eu vou jogar lá no grupo de vocês, então, o formulário para responder e essa aula também para vocês reverem, caso queiram. E também o pessoal que vai assistir mais tarde aí, tá bom? Façam o formulário, respondam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo ou com o pessoal da escola, tá legal? E vamos aí tocar o barco, certo? Semana que vem mais uma aulinha do curso de vocês. Vou preparar uma aulinha bem especial, bem bacana aí. E tamo aí junto, beleza? Qualquer coisa é só chamar a gente. Certo, Esmeralda? Joia, obrigada. Eu que agradeço. Fabíola, certinho? Ótimo. Certinho, Bruno. Maria? Maria saiu dali, sumiu. Então tá bom. Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço, boa semana. Para você também, Esmeralda, brigadão. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau. Até. Tchau, tchau.